a paz do Senhor. Há uma alegria indelével no meu coração em revê-los. Irmã Márcia, irmã Rita, Manuel, alguns irmãos que eu nem ainda conhecia. Isso denota de como Deus tem abençoado o ministério do pastor Sandro e da educadora, nossa irmã Rose. A alegria não é maior do que a de vocês, porque eu pude compreender e entender no semblante de algumas batizando, é algo indescritível. Então nós só temos que dizer ao Senhor nosso Deus, muito obrigado. Aqueles que não vieram, dê um abraço meu. Eu vou usar as palavras usadas pelo apóstolo Paulo lá na igreja aos Filipenses. Eu tenho uma alegria imensurável de vê-los crescendo, porque militamos juntos ali em alguns momentos e vemos como vocês têm se empenhados para que aquela igreja continue viva. E eu quero nesta manhã bendita, pedindo permissão ao vosso pastor, ministrar esta palavra, que o vosso compromisso de serviço, de dedicação, que esse compromisso seja aumentado cada vez mais. E o pagamento, pastor? Cada serviço, cada empenho é uma pedra que vocês colocam lá no trono da glória de Deus, na nova Jerusalém celestial em Cristo Jesus. Sem mais, eu quero convidar a educadora, pastora, nunca mais ouvi. Nós estamos vivendo 31 dias de jejum e oração em favor da família. E hoje é o último domingo. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o que Deus colocou no coração da irmã Rosa. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé? Aleluia. Soberano e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Neste momento aqui está a tua filha, e eu quero concordar com a tua igreja e pedir que as bênçãos dos céus possa ser ordenada na sua vida, trazendo saúde, plena saúde, e que a tua palavra possa fluir todos os dias na vida da tua filha. Fala ao coração dela e aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. A graça, a maravilhosa graça do Senhor e a paz que excede todo o entendimento esteja com cada um de vós. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E como nós estamos felizes. Eu estou aqui tentando segurar a lágrima que está querendo pingar aqui. Eu estou muito emocionada de verdade, né? O Senhor tem nos dado, irmãos, filhos espirituais. E esses aí são nossos filhos espirituais. São pessoas que nós aprendemos a amar, né? E eu glorifico ao Senhor pela vida de vocês, que já começaram a caminhada, irmãos, sabendo exatamente o que fazer na obra de Deus. Mesmo antes de descerem as águas, já servem ao Senhor naquela igreja. Isso é maravilhoso demais. E eu estou muito emocionada. Muito.
e nós os amamos. Que o Senhor continue fortalecendo os nossos braços, firmando os nossos pés, para continuarmos a obra que Ele confiou em nossas mãos, ali naquele bairro do Trobogi. Eu sei que a nossa igreja, aliás, a igreja do Senhor, será um farol aceso naquele lugar, e já tem sido, e nós temos experimentado isso. Que o nosso grande Deus continue abençoando poderosamente a vida dos nossos irmãos e a vida da igreja Batista em Fonte da Vida, né? Na pessoa do pastor Pereira, que é o nosso pai espiritual, nós o adotamos como nosso pai. E a nossa irmã Marisete também, que nós temos um carinho imenso. Aliás, nós temos um carinho imenso por todos vocês daqui também, né? Nós passamos um bom tempo aqui com vocês e não tem como ser diferente isso. Mas, irmãos, hoje é o último dia da campanha, né? 31 dias de oração. Nós também estamos fazendo lá no Trobogi, através das devocionais, né? Que estamos fazendo no nosso lar. Falei alguma coisa? Então, hoje é o último dia. E o que nós poderíamos dizer nesse último dia de campanha no mês da família? Eu sei que nesse púlpito aqui vieram muitos servos do Senhor ministrando a palavra sobre família. Sei que muitas mulheres de Deus também falaram nas suas reuniões sobre famílias, no PG também. E agora, o que é que se faz com toda essa informação? Essa fala é do pastor Sandro. O que é que faz agora com toda essa informação que nós recebemos? De como ser família, como convidar Jesus para a nossa família, como educar os filhos no caminho do Senhor, como ser um pai, esposo, sacerdote do lar, como ser uma mulher submissa ao seu esposo. Porque, irmãos, só vai valer a pena esse 31 dias de oração se colocarmos em prática. Se tudo que foi dito aqui nesse púlpito não conseguir surtir efeito na vida de cada um dos irmãos, só foi apenas 31 dias. A palavra tem que causar em nós a mudança necessária. E hoje nós vamos concluir esta campanha falando do texto que está lá em Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 22 até o 33. E depois leremos ainda em Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Podemos ler? Amém? Deveres conjugais. E o apóstolo Paulo falando à igreja que estava em Éfeso. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada uma sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes os alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo.
Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Capítulo 6, versos de 1 a 4. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Oremos. Amado Deus, nosso Pai, quanta alegria, Senhor, emana dos nossos corações nesta manhã. Alegria de estar na Tua presença. Alegria de saber que o Senhor nos ama. Alegria de saber que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. A alegria de estarmos em comunhão, Senhor, neste momento, para Te prestar culto. Agora, Pai Santo, nós queremos Te pedir, no nome de Jesus, e também com a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Fala, Deus, poderosamente aos nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, com nossos corações transbordando de alegria e refletindo sobre a Tua palavra. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Quando eu estava preparando esta reflexão, eu fiquei refletindo sobre a família nos nossos dias. E como tem sido difícil ser família nos nossos dias. Como tem sido difícil. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar na Igreja Batista de Plataforma, que é a nossa igreja mãe, falando para jovens sobre namoro, sobre saber esperar. Eu achei tão interessante eles terem esse desejo ainda de ouvir sobre isso. Em um mundo que prega valores completamente diferentes dos valores que nós acreditamos e que a palavra de Deus nos ensina. E nós tivemos a oportunidade ali de falar com eles sobre esperar em Deus. Esperar pacientemente no Senhor. Enquanto você espera, nós dizíamos para ele, vocês continuam servindo. Enquanto você serve ao Senhor, Ele está cuidando do seu futuro. Ele está cuidando do esposo que você deseja. Ele está cuidando da esposa que você deseja. E foi muito interessante ontem, aquela tarde que nós passamos ali. Mas hoje, meus irmãos, o conceito de família tem mudado bastante nos nossos tempos. Nós temos observado que a filosofia do mundo tem tentado nos impor valores que são valores distorcidos. Na verdade, eu não posso nem dizer que são valores, mas teorias. E essas teorias têm, de alguma forma, afetado as famílias. E eu fui pesquisar sobre os tipos de famílias que existem. E eu vou dizer para os irmãos aqui 8 tipos de famílias que existem, que são respaldadas na lei civil. E diz assim, olha, família nuclear. Essa família é definida por pai, mãe e filhos. Família reconstituída ou reconstruída, reconstituída ou recomposta. É aquela composta pela união de um casal com filhos de uma união anterior. Família matrimonial é legitimada pelo casamento civil. Família informal, legitimidade se dá pela convivência sem que a união do casal seja oficializada. Família monoparental, composta apenas por um dos responsáveis, pai ou mãe. Família anaparental,
composta sem a presença de nenhum dos pais, ou seja, o irmão mais velho assume a educação dos seus outros irmãos mais novos. Família unipessoal, composta por apenas uma pessoa. Essa pessoa pode ser viúva, solteira, que vive sozinha em uma casa. Família eudemonista. É a união afetiva entre pessoas, tendo como princípio a busca da felicidade. São famílias poliamorosas, onde adultos compartilham o afeto e o cuidado das crianças. Vocês já tinham ouvido falar desses tipos de família? Quantos aqui já tinham ouvido falar? Pois bem, são diferentes tipos de famílias e que recebem o amparo da lei do Estado, né? O entendimento jurídico é que a família pode possuir diversas formas de configuração, desde que a busca no afeto seja entre os seus membros, desde que isso seja importante entre os membros. Não importa se vai ser homem com homem, mulher com mulher, não importa. O que importa nesse sentido aqui da eudemonista é que seja adultos que compartilhem afeto e cuidados, né, com a criança. Dito isto, eu fiquei refletindo sobre as normativas bíblicas para a família, falando agora do nosso contexto cristão. E a estrutura familiar, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela apresenta uma estrutura muito bem organizada, que é composta por o homem, o marido, a mulher, a esposa e os filhos. Essa é a composição bíblica para a família. O que passar disso não vem de Deus. E no texto de Efésios, capítulo 5, verso 22, a primeira palavra que a gente vê nesse texto, que pode causar em algumas pessoas alguns questionamentos, mas nós vamos entender isso. Diz assim, versículo 22, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E eu fiquei pensando, em que contexto o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja que estava lá em Éfeso? A gente sabe que você não analisa um texto sem o seu contexto. E eu fui buscar lá. E aí, eu fui percebendo nas culturas, cultura judaica, cultura grega e a cultura romana, qual era o olhar dessa cultura para a mulher. E observe, a cultura judaica, para os judeus, a mulher tinha um baixo valor. Ela não tinha conceito, valor algum. É como se fosse apenas uma coisa, um objeto, e não um ser humano, uma pessoa que tem sentimentos, né, que recebe carinho e que precisa de carinho, de atenção, enfim. Sabe o que eles diziam nas orações matinais deles? Eles agradeciam a Deus por não terem nascido pagãos, escravos e nem mulher. Por aí você imagina, tem uma ideia, o valor que a mulher tinha para o povo judeu. As mulheres não tinham direitos legais, eram tratadas como coisas e não como pessoas. Ela não tinha direito ao divórcio. O marido, porém, poderia divorciar-se por qualquer motivo mesmo. O mais simples, salgou uma comida, colocou sal a mais no feijão, era motivo de divórcio. Isso na cultura judaica. Na cultura grega, a situação também não era muito boa, não. A prostituição era essencial na vida grega. O filósofo Demóstenes disse o seguinte, olha o que ele disse: temos prostitutas para o prazer,
concubinas para o sexo diário, e a esposa com o propósito de ter filhos legítimos. Um outro filósofo, também discípulo de Sócrates, Xenofonte, ele disse também: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Na cultura romana, ainda é mais difícil. A situação ainda era pior. O filósofo Sêneca, ele dizia o seguinte: as mulheres, elas casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Jerônimo, o teólogo, ele afirma que em Roma havia uma mulher que havia casado 23 vezes. Estava no 23º marido. Então, a infidelidade lá em Roma era, de fato, gritante. Aí agora o apóstolo Paulo vem dizendo: mulheres, esposas, sujeitem-se, sejam submissas ao seu marido. Não parece que ele está colocando mais fogo na fogueira? Mas não é não. Por que não? Porque essa afirmativa do apóstolo Paulo, na verdade, estava dando à mulher a sua posição de uma só mulher para um só marido. E a sua submissão não era uma submissão em que ela se colocava na posição de inferioridade, mas ela ia ter agora a liberdade de amar e se dedicar a uma só pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele escrevia na contramão daquilo que a sociedade pregava. E é o que nós devemos fazer nos dias de hoje. A sociedade que nós vivemos hoje, esse mundo chamado pós-moderno, nós temos visto coisas assim que são realmente estranhas a nós, não é? Coisas assim terríveis nós temos visto. E quando nós, irmãos, nos dedicamos a olhar para a família como o olhar de Deus, você consegue perceber como o nosso Deus foi generoso conosco, como Ele nos amou. Ele criou um núcleo que fosse para nós um porto seguro, um lugar onde você se sente em segurança, protegido, em confiança. E também para dizer para você que o nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco. Então, quando Deus criou lá Adão e colocou Adão para nomear as plantas, os animais, percebeu que faltava alguma coisa para Adão. Faltava uma mulher que lhe fosse ajudadora. Então ele criou a mulher da costela de Adão, para que pudesse ali, os dois juntos, pudessem ali se comunicar de igual modo. Ali podemos dizer que foi o primeiro casamento, né? Uniram-se ali diante do Senhor, procriaram. Bem, mas antes de continuar e dizer o que é a submissão, que submissão é essa, eu quero dizer primeiro para você o que não é submissão. Talvez fique melhor para a gente entender essa palavra submissão no contexto que o apóstolo Paulo colocou. A primeira coisa é que a submissão não quer dizer inferioridade. A mulher não é inferior ao homem, ela é tão imagem de Deus quanto o homem. Nós não somos inferiores. Temos as nossas complexidades e características próprias de mulher, e os homens têm as suas características, peculiaridades que são próprias dos homens. Mas não existe aqui uma posição de subserviência da mulher. Muito pelo contrário. Aqui no texto de 1 Pedro, versículo 3, verso 7, a gente vai ter essa confirmação do próprio apóstolo Pedro falando, capítulo 3, verso 7.
E ele vai dizer assim, olhe, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então a palavra aqui me dá a garantia de que nós mulheres não somos inferiores de forma alguma. A segunda coisa que a submissão não é a obediência incondicional. Nós todos, irmãos, somos servos do Senhor, assim nós cremos. Doulos, no grego, servo, aquele que está para servir ao seu Senhor. Mas a mulher, ela não é serva do seu marido. Não há na Bíblia nenhuma afirmativa em que a esposa deva ser escrava ou serva do seu marido. Ela é serva do Senhor e ajudadora, cooperadora do seu marido. Agora, o que é submissão, então? Eu já sei que submissão não é nenhuma dessas coisas. Mas o que é exatamente, então, Rose, submissão no contexto bíblico? A submissão da esposa ao marido é a submissão da igreja a Cristo. Tem essa simbologia. Tanto é que o casamento, ele é muito associado à figura da igreja como a noiva e Cristo como o noivo. Quando a esposa, ela submete ao seu marido, ela faz isso para a glória de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. A submissão, ela está respaldada no amor a Cristo. E eu disse lá que quando Deus criou Eva para estar ali com Adão, nós sempre dizíamos assim, Deus a criou para que fosse auxiliadora. Só que a expressão lá no hebraico para auxiliadora, ela tem uma definição, um conceito muito mais além do que só simplesmente ser auxiliadora. A palavra lá no hebraico é azeknekedo, aquela que presta auxílio, que socorre, que salva. Refere-se a alguém que é forte, que estará ao lado na batalha. Então não somos apenas simplesmente auxiliadoras. Nós temos a força que o esposo, que o marido precisa. E não é que isso é verdade? Quantas vezes o esposo está naquela situação difícil e a mulher serva do Senhor, chega diante dele e ora, traz aquela palavra de conforto, ajuda a segurar as cordas, anima aquele homem, motiva aquele homem, não deixa ele ficar de cabisbaixo em momento algum. Administra aquele salário que é tão pouquinho e consegue fazer tanta coisa. Como é que consegue transformar um salário em tantas coisas? Ele precisa de um transporte, e toda mulher tem 10 reais escondido, né, pastor Sandro? E ela tem lá aquela moedinha para ajudar. Então, a nossa função é muito mais do que só ser apenas uma auxiliadora. Nós somos aquela que o Senhor criou com o DNA da força, da coragem, da fortaleza. Olha que coisa maravilhosa. Não podemos abrir mão disso. Não podemos deixar que as pessoas tirem de nós esse direito que o Senhor nos deu, de sermos mulheres. E na verdade nós somos uma guerreira. A submissão da esposa ao marido, lá no versículo 24 de Efésios, eu desmarquei aqui. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher esteja em tudo sujeita a seus maridos. A sujeição, nesse sentido aqui, é uma sujeição de obediência à palavra. Não é a sujeição no conceito popular que nós temos hoje. Hoje, se você pegar um texto desse e ler para as pessoas lá fora, ela vai dizer, não, você está errada.
Eu me sujeitar? Aonde? Quero prova, de jeito nenhum. Eu sou poderosa, hoje a palavra em moda é empoderamento, né? Então eu sou empoderada. Eu tenho meu próprio salário, eu trabalho, eu me banco, eu pago as minhas contas. Eu vou ser submissa? Não, de jeito nenhum. Mas a palavra do Senhor está dizendo para as mulheres crentes, olhe, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso. Ele estava falando para mulheres crentes. Ele estava dando à mulher crente o valor que ela precisava ter. Agora, o papel do homem, do marido. E a gente vai vendo no decorrer do versículo. Se o dever da esposa é a submissão, o dever do marido é o amor. Olha aí, maridos que estão aqui hoje, né? Temos o esposo de Vânia que está nos visitando, temos o esposo de Gladys que está ali também, né? Os maridos que estão aqui. A tarefa dos homens é muito mais difícil do que a nossa. Muito mais difícil. O dever do marido é amar. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas no amor do marido. E esse amor é um amor que se assemelha ao amor de Cristo. Vocês percebem o tamanho da responsabilidade que você tem conosco? Vocês percebem isso? O amor de Cristo foi um amor sacrificial, ou seja, Ele se deu, Ele morreu, Ele sacrificou a sua própria vida em amor a cada um de nós. E aqui o texto diz isso: marido, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, o papel do marido é muito mais pesado. A gente há de convir, né? É muito mais pesado. Ele tem que nos amar do mesmo jeito que o Senhor amou a igreja. Do mesmo jeito que o Senhor nos amou, cheio de pecados. E nós mulheres temos as nossas dificuldades. A gente sabe disso, a gente reconhece isso. Somos difíceis mesmo, eu sei disso. Nós todos somos difíceis. Mas você precisa nos amar a si mesmo. É a palavra de Deus que diz isso. É o amor sacrificial. Existem 5 verbos aqui no texto que eu destaquei. O primeiro é entregar-se. É um amor que não é egoísta. É um amor que não pensa em si mesmo. Ele é um amor altruísta. Se eu não consigo fazer a minha esposa feliz, eu preciso rever meus conceitos. A função dele, outro verbo que eu destaquei aqui, quando ele fala, é santificar. O amor do esposo pela sua esposa visa a santificação. E o que é santificar? É ser puro, separado. O Senhor Jesus disse que quer uma igreja sem mácula nem rugas. Rugas a gente já não sabe, né? Porque quando a gente chega a uma certa idade já começa a aparecer. Mas sem mácula a gente precisa estar. E essa responsabilidade é do sacerdote do lar, o marido. É ele que tem essa função de santificar a esposa. O outro verbo que eu destaquei aqui é purificar. O amor busca a perfeição da pessoa que se ama. Purificá-la. Não contaminar o corpo da sua esposa. Uma coisa que não é pura, ela é adulterada. Não é isso? Uma coisa que não é pura, ela é adulterada. Então não se pode
manchar o corpo da esposa. É preciso também apresentá-la ao Senhor. O amor visa também a felicidade plena da amada. Oh, irmãos, tem muitas mulheres que não vivem bem no seu relacionamento conjugal. E muitas vezes são crentes os dois, mas eles não conseguem ser felizes no seu lar. Talvez porque ainda não conseguiu entender essa normativa que o apóstolo Paulo traz aqui, de que ele é responsável pela vida da sua esposa. Mesmo que ela seja independente, tenha o seu salário, tenha condições de se manter, ainda assim, você é responsável por ela. Responsável socialmente e responsável espiritualmente. Porque o homem, ele é o sacerdote do lar. E a divisa, né, do tema é Josué 24:15, né? Quando ele diz assim, olha, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu, Josué falando, e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi o sacerdote do lar. Ele falou em nome da família dele. E o marido, ele deve ter esse cuidado espiritual com sua casa, com sua esposa, com a sua família. O marido deve suprir todas as necessidades da sua esposa, inclusive o descanso e o lazer. Quantas vezes você pegou a sua esposa e levou para tomar um sorvete? Na sorveteria do bairro mesmo. Quantas vezes você pegou a sua esposa e disse, vamos lá no shopping, mesmo que a gente não tenha dinheiro para comprar nada, mas vamos ficar lá sentado, batendo papo, olhando as vitrines. Muitas vezes esquece disso, né? E não sabendo que isso faz parte de toda essa cadeia familiar. O marido que ama a esposa, ele é o sacerdote do lar, contribuindo para o seu crescimento espiritual. Às vezes a gente vê as mulheres mais à frente disso, né? É a mulher que chama o marido para o culto. Vamos embora, fulano, fazer o culto. Mas deve ser o inverso. É você, esposo, servo, sacerdote do lar. É você que tem que reunir a família em torno da sua mesa. É você que tem a responsabilidade de instruir a sua família no caminho do Senhor. E hoje há essa inversão de papéis. A gente vê que a preocupação sempre é mais da mulher, sempre é mais da esposa. A preocupação de reunir, de chamar. E aí, que horas vamos fazer o culto? Vamos fazer o culto, que horas? Esse papel é seu. O marido deve zelar da esposa, cuidando dela. Ele deve ser criativo no sentido sempre de alegrar a sua esposa. Olha que responsabilidade grande os esposos têm. Então a gente percebeu aqui que a função da mulher é só uma: submissão. Agora, a dos homens são muitas: amar, santificar, respeitar e tantas outras que eu falei aqui. Mas os filhos não ficam atrás. Eu também tenho aqui as normativas para os filhos. Lá em Efésios 6, que eu acabei de ler para os irmãos, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Agora os recados para os filhos que estão aqui. Eu sei que tem alguns filhos aqui, crianças, mas que já entendem. E entendem muito bem. Honrar pai e mãe é um dever de todo o filho. E além de ser um dever, é bíblico, é uma ordenança de Deus. E que nós temos visto hoje, irmãos, é totalmente contrário. E isso dentro do contexto cristão. As crianças que dominam pai e mãe. Crianças que não ouvem, aquieta, silêncio, fale baixo, fique quieto. As crianças estão dominando os pais. Eu fico impressionada com isso. Como é que um ser tão pequeno tem um poder tão grande de dominar os pais? E aí essa criança, ela não respeita mais esse pai.
E nós temos visto isso com muita clareza. E os professores de escola sabem muito bem disso. Quando o aluno não respeita o professor, ele não respeita pai e não respeita a mãe. Isso é certo. Quando o aluno diz uma palavra dura a um professor, ofende um professor, ele já tem o hábito de fazer isso dentro da sua própria casa. Mas a palavra do Senhor nos diz que os filhos precisam honrar pai e mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. E nós precisamos honrar pai e mãe. E a promessa não é de riqueza, não. Você vai honrar pai e mãe para ficar rico. Não. A Bíblia diz para que seus dias, sejam longos. Ou seja, para que tenha qualidade de vida. Para eu falar isso aqui, eu tenho que ser. Para eu falar para vocês aqui, filhos, que vocês precisam honrar, amar seus pais, respeitá-lo, eu preciso ser assim. E eu fui assim, com os meus pais. O meu pai não foi um pai presente. Foi um pai que tinha um lar dividido, nós tínhamos um lar dividido. Meu pai tinha outras mulheres fora do relacionamento, fora do casamento. Mas eu amava meu pai. Assim mesmo. E eu amei e cuidei dele até o último momento. Quem arrumou o corpo dele no caixão fui eu. Fui eu que arrumei o corpo dele no caixão. Não carreguei mágoa, não fiquei traumatizada e não trouxe esses traumas para o meu casamento. Deus me deu a sabedoria de separar essas coisas. Mas eu precisava honrar meu pai. Assim como honrei a minha mãe até o último momento de vida dela. E os filhos, ficam aí um recado para vocês. Você quer ter uma vida próspera, espiritualmente e até materialmente, e até nos seus relacionamentos futuros. Amem os seus pais. Respeitem os seus pais. Honrem os seus pais. Porque isso agrada ao Senhor. Mas agora também tem um recadinho muito especial para os pais. Paulo não esqueceu. Aí no versículo 4 do capítulo 6, ele diz assim: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você tem feito isso com seus filhos? Você acha que trazer seu filho para a igreja, simplesmente trazê-los, já é o suficiente para dizer que você o educou no caminho do Senhor? Existem pais que irritam mesmo, viu, os filhos. O meu pai era um. O irmão do meio, somos 4, eu sou a única de mulher. E meu irmão do meio era o que ele mais pegava no pé. Mas irritava mesmo. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui que vocês vão ficar aterrorizados, que meu pai chegou a fazer com meu irmão. Meu irmão traquinou, fez alguma coisa que eu não recordo o que foi. Quando meu pai chegou em casa, minha mãe contou para ele. Como ele não pôde dar uma surra naquela hora, porque naquela época a gente não, eu nunca apanhei, mas os meus irmãos apanharam. Ele não se contentou. Eu não sei se os irmãos lembram daquela cama chamada cama patente, que abria e fechava. Lembra dessa época? Eu sou dessa época, viu? Da cama que abria e fechava. As pessoas chamavam de patente. Ele pegou aquela cama, meu irmão estava dormindo naquela cama. Ele pegou uma corda e amarrou, passava pela cama, por debaixo da corda, no meu irmão. E ele chamou minha mãe, eu dormia com minha mãe, que a gente não tinha 2 quartos, era um quarto só. E eu dormia com minha mãe. E ele chamou minha mãe, disse assim, Lu, o nome dela era Laura. E ele chamava pelo apelido de Lu.
O que está bom de fazer agora com ele? Eu ouvi. E minha mãe, como uma boa mãe que sempre foi, correu para cima daquela cama e desenrolava. E meu irmão dormindo, um sono profundo. E ela desenrolava ele. O ponto que meu pai era. Mas eu o amava. Esse meu irmão o amava. Amava tanto que ele dizia: benção meu pai, na hora que acordava. Saía, voltava, benção meu pai. Aniversários, presente para o meu pai. Esse meu irmão. Isso é para dizer que existem pais e pais, mães e mães. Existem muitas mães que estão educando muito mal os seus filhos, sem limites, sem contrariar os filhos. Os filhos hoje não podem ser contrariados. E vocês não contrariam seus filhos hoje, mas amanhã, na vida adulta, será um adulto que não vai aguentar lidar com as frustrações, com o não. Muitas vezes os pais têm um grande percentual de culpa, ou de responsabilidade, melhor dizendo, no comportamento dos seus filhos. E a palavra do Senhor traz essa advertência: pais, não irritem seus filhos. Talvez aqui o irritar não seja o fato da pirraça, não é isso. Mas muitas vezes os pais irritam seus filhos quando não dão limites, irmãos, a eles. Deixam eles fazerem o que querem. Deixam ele dominar você. Há uns dias atrás eu estava no armarinho comprando umas fitas e tinha uma mãe com uma criança, uma garotinha. Se muito tivesse, eram 3 anos. E a menina, quando viu uma boneca, gritou: eu quero aquela boneca, eu quero aquela boneca. A menina chorava. E a mãe: eu não vou lhe dar. E a menina chorava, querendo vencer a mãe pelo cansaço. Eu não vou lhe dar. E a menina chorava. A mãe: eu não vou lhe dar, fulana. Aí ela chegou para mim e disse assim: menina, o pai dela comprou uma boneca que custou R$300. A boneca está lá no canto. Aí eu disse para ela: você teve coragem de fazer isso? E a menina chorando. Ela: tá bom, eu não vou lhe dar a boneca não, mas vem aqui, ó, eu vou lhe dar essa pulseirinha para você parar de chorar. Vai ser uma criança que, quando for uma mulher adulta, não vai aguentar ouvir um não. Não vai aguentar ouvir um não. Então lembre-se que os filhos que o Senhor te deu não são seus. Eles pertencem ao Senhor. Lembre-se que Deus, Ele vai pedir contas a você dos filhos que Ele te confiou. Nós não temos filhos biológicos, temos filhos do coração. E sempre que é possível, a gente dá uma palavra. Temos sobrinhos, mas hoje já estão todos grandes já, né? Homens e mulheres. Mas sempre que possível, a gente também chama eles para o eixo. E eu digo isso, irmãos, primeiro com serva do Senhor e a autoridade que eu tenho. Cuidem dos seus filhos, amem seus filhos, porque vocês prestarão contas dele a Deus. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa é a grande responsabilidade que os pais têm. E o grande desafio também que os pais têm na geração de hoje, de instruir seus filhos no caminho do Senhor, enquanto a sociedade está impregnando, incutindo na mente dos seus filhos o casamento de gênero, a falta de respeito aos pais, o direito de escolher a sua própria sorte, de fazer aquilo que lhe dá na telha. E nós, como cristãos, irmãos, já vou terminar, precisamos cuidar da vida dos filhos. Precisamos amá-los. Precisamos andar na contramão do mundo, porque o mundo está aí. E você precisa zelar
pela sua família. O título é Frutifique. Frutifique e seja um agente multiplicador. Que frutos são esses? Que frutos são esses que nós precisamos multiplicar em nosso lar? Paulo vai dizer lá em Gálatas 20: amor, paz, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Então, irmãos, se nós queremos ter um lar que seja como aquela canção, minha casa será uma casa de bênção, vocês precisam lutar pela família. Isso não é fácil. Não é fácil ser submissa. Não é fácil amar a esposa. Não é fácil ser filhos. Também não é fácil ser pai. Mas precisamos nos esforçar para que a nossa família, ela possa ser apresentada ao Senhor. Porque no grande dia, Ele vai pedir contas a mim como esposa, ao pastor Sandro como esposo, a vocês como pais e a vocês que são filhos. E o que você preparou? O que é que você tem preparado? Fica aí o recado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Passei um pouquinho do horário, não foi? Mas vamos orar. Que o Senhor aplique essa palavra, irmãos, em nossas vidas, em nossos corações. E que o Senhor complete a obra que Ele já começou em nossas vidas. Amém? Pastor Sandro, posso chamá-lo para orar? Vamos orar, mas antes eu gostaria de avisar os irmãos que nós vamos deixar para dar o certificado lá à noite. Fica melhor. Aí lá a gente tira uma foto, né, institucional, aquela foto, né, para a gente guardar para a posteridade. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença, porque desfrutamos, Senhor Deus, desta palavra maravilhosa, vinda, Senhor Deus, da tua palavra, vindo, Senhor Deus, dos teus ensinamentos, das tuas verdades, Senhor. Pai Santo, nos ajuda a guardar esta palavra no nosso coração, a partir da reflexão, do desejo de mudança e também, Senhor Deus, do desejo de frutificar através, Senhor Deus, desse conhecimento que é contínuo, que não para, não acaba, para que assim, Senhor Deus, sejamos fortes, sólidos na tua presença. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, aqui neste lugar. Abençoa a tua igreja em Betesda, Senhor Deus. Abençoa os teus filhos, Senhor, cada um segundo a tua necessidade. Dá-nos um dia na tua presença, nos leva em paz aos nossos lares e à noite, Senhor Deus, nos leva à tua presença mais uma vez para glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.